ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Ok, uma boa tarde a todos. Deixa eu aqui só fazer aqui mais alguns testes. Penso que agora já está a funcionar. Deixa eu só confirmar. Não estou a ouvir nenhum áudio. Ok, está tudo perfeitamente, o áudio está a funcionar, tudo conforme deve ser. O que eu quero vos trazer hoje é como que vocês podem então executar um review. É sempre aconselhável que os traders, toda semana, até que você ganhe realmente uma boa prática naquilo que está a fazer e conheça muito bem a tua estratégia. E no caso de ter aberto alguma posição que tenha tido que fechado em loss ou que tenha andado em drawdown mais tempo do que aquilo que seria o previsto, esses aqui são os trades que eu executei. Basicamente executei esses trades em dezembro,
26 de dezembro de 2024, e estão todos os trades aqui. Normalmente o que nós fazemos é justamente isso, voltar no passado, olhar os trades, verificar o nosso indicador e depois procurar fazer algum juízo dos trades que nós executamos. Com base nisso, o que eu resolvi fazer? Eu peguei e criei um Trader Simulator no MetaTrader, um Expert Device. E a ideia desse Expert Device, basicamente, deixa eu aqui só fazer uma coisa, que eu vou agora diminuir aqui essa tela e vou ver se consigo colocar então as duas telas em simultâneo. Ok, vou mostrar agora o MetaTrader Editor, que está aqui, exato. Então temos aqui o MetaTrader Editor. Por alguma razão, ok, agora sim está melhor. Basicamente o que eu fiz, eu fiz um código para pegar os trades que eu tenho, que eu executei, e depois eu vou executar esse AI, ao qual o resultado depois irá ser o tester. Só atualizar isso aqui, ao qual o resultado depois irá então ser o tester. Que nós temos aqui, deixa-me ver, exato. Eu agora então esse daqui é o código basicamente que eu fiz para executar então os trades que eu executei. E qual é a vantagem então de estarmos a usar um Expert Device para executar os testes? É justamente para que nós possamos criar então a visão daquilo que nós estávamos a fazer no momento ao qual estávamos a executar o trade. Como é que nós estávamos a ver aquele movimento? Como é que nós estávamos a ver os dados que estávamos a ter na frente do chart? Então, com base nisso, eu resolvi criar esse Expert Device para que execute os meus trades o mais próximo possível da realidade, dentro daquilo que eu executei no momento. Deixa só, ok, temos aqui o tester e temos o editor. Esse é o tester. Eu ainda estou numa fase ao qual eu estou a fazer aqui alguns ajustes, porque deixa eu só verificar o que se passou aqui, que alguma coisa se passou. Estou aqui a fazer alguns ajustes porque eu quero criar botões. Como vocês sabem, o MetaTrader ele não é utilizado para executar trades, como é que eu vou dizer? Ele não é uma ferramenta para tu fazeres backtest, mas eu vou transformar o MetaTrader Tester exatamente numa ferramenta para se poder fazer executar os teus trades quando executas o MetaTrader. Por isso que tu estás aqui a ver o botão Buy, Sell and Close. Eu tenho que aqui só resolver aqui algumas coisas, eu tenho aqui algumas ideias para poder ultrapassar essa dificuldade, porque o MetaTrader Tester ele desabilita basicamente qualquer botão em relação ao chart. Se tu vieres aqui, ele basicamente não te permite fazer qualquer atividade. Então, basicamente, qual que é a minha ideia? Minha ideia é, e vocês vão poder observar, como que, de facto, o Expert Advice está a abrir as posições exatamente na mesma ordem ao qual eu abri. E isso é muito bom porque, como eu referi, dá-nos a possibilidade de rever aquele momento, de entender o porquê, o que motivou, né, seguindo as nossas regras, seguindo a nossa estratégia, seguindo o nosso sistema,
o que motivou a abertura do trade, o que motivou o fecho do trade, como que podemos fazer para então melhorar a questão de mais profit, diminuir o loss, evitar que venhamos abrir posições em momentos errados. E foi então com esse intuito de fazer essa revisão que eu então eu desenvolvi essa semana esse AI para executar os meus trades. E futuramente o que eu vou fazer, eu vou poder, para além de executar os trades, eu vou poder interagir também com o tester e vou então criar basicamente trades em real time no tester. Real time para o teste, não real time para a conta que estamos a operar. O primeiro trade que vai acontecer aqui, vai acontecer por volta do dia 26, por volta da 1 hora e, se não me engano, 1 hora e 5 minutos. Nós temos aqui o dia 25, eu vou acelerar um pouco aqui até chegarmos aqui no dia 26, porque ainda estamos no dia 25 às 8 ou 26. Ok, já temos o 26, 1, 2, 3, 4. Ok, pronto, já temos aqui a execução do dia 26. Então, como vocês podem ver, eu estou a executar o tester aqui e na janela que vocês estão a ver aqui em cima, eu estou a executar o MetaTrader e a ver então as posições que eu abri nessa altura. Tem aqui um inseto. Ok, nós estamos meia-noite e 54, temos aqui mais 10 minutos de execução do MetaTrader. Eu coloquei o MetaTrader a executar não numa velocidade muito alta, que era para podermos então capturar esses trades. Deixa eu só acelerar um pouco mais para que possamos que não venhamos perder aqui muito tempo. 57, 58, 59. Ok, 5 minutos de abertura do trade, da posição que foi aberta então. Pronto, a posição já está aqui. Como vocês podem ver, eu abri essa posição aqui e se vocês forem observar, ela está sendo aberta aqui dentro do... Então nós temos a mesma posição aberta aqui e a mesma posição aberta aqui com o tester. Então vamos ver se ele vai executar e vai então fechar a posição nesse nível que temos aqui. Prosseguindo. É uma posição, como vocês podem ver, ela vai entrar em drawdown aqui e depois ela tem que continuar então e eu fecho a posição aqui. Tem aqui um inseto a passear por aqui. Eu posso acelerar um pouco mais a execução. Ok. Estamos já a caminho. E como eu vos falei, então veja, eu abri essa posição aqui, eu justifico a abertura dessa posição devido ter passado, o preço está abaixo da Kijun da Tenkan, e haver esse movimento com essa candle que houve aqui um wick bastante grande. Eu, a partir desse momento, eu acreditei que o preço iria então fechar, né? Esse gap aqui que existe entre o high e o bottom e o corpo da candle, por isso que eu abri essa posição.
Entretanto, muito provável, não devo ter prestado muito bem atenção aqui no movimento e, na verdade, eu poderia ter fechado essa posição aqui, aberto uma compra, fechado a compra aqui nesse nível e depois sim ter aberto aqui a venda. Assim que o preço confirmasse aqui a passagem pela 200. A única coisa que ainda também tem que fazer aqui é alguns ajustes em termos de indicadores. Essa daqui é a SMA 200, essa daqui é a SMA 50, isso daqui é deixa eu ver o que tem aqui, a Kijun, e aqui temos a Tecan que está mais próxima do preço, o verde aqui é o Leg Span. Então, como vocês podem ver, permite-nos ter uma melhor visão. Pronto, o trade foi fechado, vamos lá confirmar. Então, fechamos o trade aqui, ele fechou 1, 2, 3, 4 candles, 1, 2, 3, 4, ok, ele fechou corretamente. No MetaTrader eu tive um profit de 10 euros com essa execução e na execução real eu tive um profit de 13 euros. E nessa execução o profit foi, vamos lá ver aqui, de 12 euros, ok. Dá uma diferença pequena, vai haver uma diferença pequena. Ok, vamos lá então para o segundo trade. O segundo trade vai ser uma abertura do preço. Quando o preço então cruza a Kijun e a Tecan, eu abro aqui e depois então fecho ao sair da Cloud. Vamos lá ver se a segunda posição também vai ser aberta corretamente. E como vos falei, então, se vocês deixarem o MetaTrader, o tester, a executar, uma velocidade razoável que dê para vocês pensarem, aqui ainda está demasiado rápido, já houve então a abertura da posição, mais ou menos na altura do que eu tinha aberto aqui abriu um pouco mais acima, e ele acabou por fechar então, já aqui, vamos só fazer aqui um pause, novamente, e já temos aqui uma outra posição que está aberta. Então ele abriu a posição ao cruzar aqui a Kijun e a Tecan imediatamente, e fechou a posição quando mais ou menos na altura da Cloud. Eu fechei aqui a posição um pouco antes da abertura, o que seria aqui no tester uma candle acima ainda, né? Porque nós temos aqui esse wick que representa então aqui esse outro wick. Depois disso, como vocês podem ver, eu abro uma posição aqui, essa posição ele abre corretamente e a posição ela tem que fechar mais ou menos aqui novamente ao próximo a Cloud. Vamos então seguir o teste. Exatamente. Então, nós temos já 3 posições abertas, que ele abriu de forma bastante correta. Vamos ter aqui essa rejeição e ele tem que abrir aqui uma compra e fechar essa compra aqui e depois abrir uma outra já a seguir. Vamos ver se ele vai executar conforme deveria de ser. Exato, fez então a abertura da compra, como vocês podem ver aqui. Vai ter que fechar então essa compra, já fechou e vai depois abrir então uma venda. Um pouco mais. Então já temos a posição de venda que está aberta e essa posição de venda ela vai andar um pouco em drawdown e eu vou fechar ela então em loss. Isso foi exatamente o que eu fiz em dezembro de 2026, dezembro de 2024, no dia 26 de dezembro. Foi exatamente a maneira que eu operei, e o que vocês estão a ver o teste a fazer é basicamente replicar então os trades que eu executei, mas isso permite-vos a verificar de uma forma mais precisa e afinar a vossa precisão em termos de abertura e entrada e saída dos vossos trades.
Eu penso que é muito mais efetivo vocês executarem o teste dessa maneira do que simplesmente acorrer o gráfico já com todas as candles aqui. Permite que a vossa mente trabalhe um pouco diferente. E o melhor de tudo, vocês não precisam gastar dinheiro com uma outra ferramenta de teste. E se eu conseguir então elaborar aqui os botões conforme eu quero para abrir posição, mesmo assim abrir posições e fechar posições, então basicamente tu vais ter um backtest para poder executar os teus trades, a tua estratégia. Essa é a minha ideia. Por que eu não uso o TradeView? Aí muita gente vai me falar, mas já existe o TradeView, tu podes criar, fazer o teste no TradeView. O TradeView tem um monte de limitações, tens que pagar pelo TradeView. E se não quiser usar o TradeView, existe uma outra ferramenta que é fazer backtest e é um pouco cara para uma coisa que vai executar uma vez por semana. Não estou dizendo que não seja uma mais-valia, mas se tu podes criar a tua própria ferramenta, então por que não criar a tua própria ferramenta? Eu vou acelerar então um pouco a execução, só para nós então pegarmos então o loss dessa posição, que é uma posição que vai fechar em loss, conforme nós já estamos aqui a ver. Pronto, a posição fechou em loss e a seguir vai ser aberta aqui uma outra posição. Então é isso que eu queria vos mostrar hoje, queria vos mostrar como que vocês podem fazer a revisão dos vossos trades que vocês abriram durante a semana, utilizando então como que eu faço, né, a revisão dos meus trades. Eu utilizo um Expert Advice no MetaTrader. O MetaTrader é uma ferramenta super rápida. Como eu já falei no começo, eu não gostava do MetaTrader e depois que comecei então a criar AIs com o MetaTrader, passei a gostar imenso e tem me ajudado imenso. E mesmo nos meus trades, quando eu não posso estar na frente do computador para executar alguns trades, deixo lá o robô a funcionar. Claro que o risco é um risco bastante diminuído, porque o robô ainda está em fase, já não é uma questão de teste, de lógica, ou se ele funciona ou se ele não funciona. Mas uma coisa é nós testarmos o robô num período do passado e depois utilizar ali alguns meses para ver o comportamento dele nos meses seguintes, não nos traz realmente aquela confiança conforme deve ser. Então, estou a operar ele em produção, porque existem muitas nuances que mudam os resultados bastante em produção e muda de broker para broker. Os resultados que nós temos quando nós fazemos backtest ou forward são sempre excelentes, são sempre muito bons, mas a verdade é que quando nós colocamos em prática em diferentes brokers, nós temos diferentes resultados. Basicamente é isso. É assim que eu faço a revisão dos meus trades. Eu basicamente executo então o AI para copiar os meus trades e executar exatamente como eu fiz a execução. Deixa-me então, eu agora vou aqui continuar o teste, só para vocês verem. Aqui, como vocês podem ver aqui abaixo, vocês têm aqui o saldo da conta, que é o mesmo saldo que eu iniciei a conta em dezembro. Foi essa conta que eu consegui ser founded. E eu vou então acelerar um pouco mais os resultados para vocês. Mas se agora andarmos aqui, vocês vão ver que ele está exatamente a fazer as mesmas coisas, né? Nós vamos então aqui a ter o fecho dessa posição também com um pequeno loss, basicamente um break-even, abertura de uma segunda posição, e aqui, agora aqui tem uma coisa que você tem que ter cuidado com o tester, que é, ainda não fechou, que é a questão da velocidade. Se a velocidade implica bastante no momento que ele vai abrir a posição, porque ele vai fazer o gatilho, vai disparar a tua ordem, mas se estiver muito rápido, depois vai sempre perder ali algumas candles. Então o resultado também vai ser diferente. Eu nesse caso aqui tenho um resultado de 1.700 e qualquer coisa dólares,
e eu fechei essa conta com 2.000 e qualquer coisa, que eu já não me recordo. Daí vai haver então uma pequena diferença entre aquilo que vocês vão percepcionar. Então, como vocês viram, foi aberto a posição, essa posição aqui, ele já abriu e já fechou essa posição. Já vamos ter aqui uma outra posição também que vai abrir e já vai fechar rapidamente. Ele até fecha a posição em loss, se vocês observarem aqui, e depois abre aqui essa segunda posição, essa outra posição, essa nova posição, que depois também fechou e fechou bem. Então, vamos ver. Vai haver aí uma nova posição que ele vai ter que abrir. Por isso que a velocidade que vocês executam depois para fazer o vosso review é bastante importante vocês tomarem atenção à velocidade que vocês vão estar então a executar o trade. Eu agora, para podermos finalizar, eu depois vou gravar fazer uma outra live, ao qual eu vou explicar então as contas da The Fivers. Eu agora vou então acelerar aqui para vocês poderem ver o resultado. Essa foi uma posição que eu aqui andei com essa posição em drawdown durante muito tempo, porque eu não sabia exatamente se podia ou não manter a posição se podia fazer edge, se não podia fazer edge, como que funcionava para fazer edge. Então andei um bocado de tempo aqui com a posição em drawdown. Deixa eu acelerar isso um pouco mais. E como vocês podem ver, eu já teria aqui tido uma oportunidade de fechar em break-even, não fiz, o que custou tempo de execução. Por isso que ele ajuda a nós percebermos quais são os nossos erros, porque nós vamos estar a olhar para os nossos indicadores, a olhar para a nossa estratégia, e nós vamos ter a oportunidade real de perceber aonde e por que nós erramos. Melhor do que pura e simplesmente então estar a andar com o gráfico para trás e para frente e a tentar percepcionar qual foi o momento, até porque uma coisa é a criação dos teus indicadores no momento, e outra coisa é ver já um indicador formado e etc e tal, então pode induzir uma análise que não vai ser a melhor. E dessa forma vocês conseguem de facto enxergar o porquê que vocês não abriram as posições conforme deveria de ser. Ok, como vocês estão a ver, ele basicamente está a executar os meus trades conforme eu já havia executado. Se eu não me engano, acho que devemos estar mais ou menos aqui. E agora há de fechar esse trade aqui. Ah não, ele está ainda muito para trás. Ok, ele está aqui. Ele ainda está a executar esse trade aqui. Só acompanhar mais esse fecho. Exato. Como vocês podem ver. Depois há de ver aqui uma outra posição aqui em cima também. Que fecha aqui. Exatamente. E já uma outra abertura de posição em venda que depois já vai fechar. Exato. Então, como vocês podem ver, essa maneira de vocês fazerem o review nos vossos trades é muito mais eficaz, muito mais útil e vai vos trazer de facto benefícios se vocês fizerem o review dos vossos trades dessa maneira. Então, vos aconselho então a desenvolverem o vosso AI para poder fazer os testes
E eu, conforme fui progredindo aqui nos meus testes em relação aos botões para poder forçar o MetaTrader Test a executar de fato os trades em tempo de execução do tester, eu depois também vou fazendo update. Basicamente essa é a maneira que eu tenho então feito a revisão dos meus trades, e que dessa forma é muito mais efetiva para se poder fazer a revisão. E não só, ao invés de estar a mostrar para vocês no MetaTrader apenas os trades e tentar explicar como é que isso aconteceu, nós podemos fazer esse exercício em tempo quase, vamos dizer assim, em tempo simulado, né? Não em tempo real, em tempo simulado, mas com o mesmo ênfase, com o mesmo foco de atenção. Então, eu vou aumentar ainda um pouco mais a velocidade do tester, só para nós finalizarmos. Nós já estamos com 31 minutos. E vocês poderem ver então qual que vai ser o resultado desses trades. Ele aqui já está no dia 31. É claro que agora a executar a gravação para mim fica um pouco mais lento aqui. Tudo aqui nesse lado fica um pouco mais lento. Nós estamos agora bastante atrasados aqui na dia 31, 16. Ok. Basicamente vai fechar aqui 2 trades aqui. Estamos a falar desse trade que já foi fechado ali, esse outro trade que está a andar aqui, e um segundo que ele vai abrir, já abriu. Ele fecha o segundo e depois ainda vai continuar em drawdown, porque aqui acho que é o fim de semana. Não, não é o fim de semana ainda. Dia 2 de junho. E agora ele vai fechar então aquele outro trade, exatamente, já foi fechado. Vai abrir aqui mais alguns trades. Então, como vocês podem observar, ele está exatamente executando basicamente os meus trades. Está a proceder exatamente da mesma forma ao qual eu executei meus trades. Isso nos dá aqui uma grande vantagem, então, para podermos fazer essa revisão. Essa é a proposta, então, de revisão que eu vos proponho. Espero que vocês consigam, então, colher aí bons frutos aí de executar, fazer o review do vosso trade dessa maneira, e que de fato venha ajudar-vos e tornar então os vossos trades muito mais profitable do que são. Como vocês viram, perdi ali uma grande oportunidade, né, de ter aberto aqui a posição em vez de sell, em vez de buy, abrir uma compra, e acabou que, pronto, break even em uma e um pequeno profit, né? Mas não era aquilo que era de fato o desejado. E aqui basicamente o teste termina porque, deixa-me ver, dia 2, não sei o que eu falo, dia 3, exato, já fechou aqui, agora vai terminar o teste. Aqui termina o teste, e como vocês podem ver, ele depois disso já não vai abrir mais nenhuma posição. Pronto, finalizou e já não abre nenhuma posição, e o saldo aqui ficou em 21.751. Então, claro que no MetaTrader provavelmente aqui houve aqui, como eu disse, né, algumas situações, por exemplo, houve aqui deixa eu apertar aqui pause, vamos lá ver se conseguimos, por exemplo, nessa situação aqui, que é justamente isso daqui, vocês podem observar que ele fechou essa posição, mas não abriu essa outra posição. E essa posição aqui que eu abri e fechei foi uma posição de $24. Ele vai falhar algumas vezes, algumas posições,
é normal. E mesmo essa posição que também fechou em profit, com 49, aqui ele basicamente fecha em break-even, porque ele deveria ter fechado mais acima, eu fechei ela mesmo acima. Então vai acontecer aqui alguns episódios que vocês vai haver alguma pequena diferença, mas o mais importante é que vocês de facto então vão poder observar os vossos trades, vão poder fazer a vossa execução exatamente em termos de... Eu coloquei aqui até o dia 4, significa que vai correr ainda todo o dia 3, mas ele já não tem mais nenhum trade para executar aqui. Pronto, finalizou. Se nós voltarmos então aqui agora, deixa eu só fechar aqui essa janela, que isso aqui já não vai ser preciso. Deixa eu minimizar o teste e colocar aqui essa janela então num tamanho maior. Agora com janelas sobre janelas as coisas ficam um pouco mais... Ok, vou tentar ajustar o melhor que se pode. E como vocês podem ver, aqui está o gráfico então da execução. Apesar de ter sido abaixo do valor que eu alcancei, nós ainda podemos então ter aqui dados em relação a essa execução, como qualquer outro AI que vocês vão executar. Tem aqui o número o valor que iniciou, o profit, o que houve de loss, profit factor, recover factor, total de trades 61, total de deals 120, 60, eu na verdade fechei 61, que faltou um trade, então quer dizer, ele só não executou um trade, foi exatamente o outro trade, foi exatamente esse trade aqui. Foi o único trade que ele não executou. Então, como vocês podem ver, ele basicamente executou todos os trades. E aqui existem outras métricas, né? Quais foram os horários ao qual eu abri os trades, quais foram as sessões. Obviamente, eu aqui transacionei Euro-USD, obviamente só vai ter atividades semanais. Depois aqui já são, está a computar aqui, né, para o mês, profit and loss em termos de horas, qual foram os horários mais profitable e os horários com mais loss. O que mais que podemos aqui tirar daqui? Depois aqui é a distribuição de profit, né, como é que foi o crescimento da equity e como que foi também em termos de loss, né? E aqui nós temos então uma distribuição melhor em termos de média de profit. O profit mais alto é o que foi atingido aqui e o loss mais alto foi esse loss aqui. E depois a distribuição que vocês estão aqui a ver é dentro daquilo qual que seria então a minha média, né? Que seria isso menos divididos por isso, e nós temos aqui então a média. Basicamente é isso, pessoal, muitíssimo obrigado. E eu irei então fazer aqui, eu só irei preparar aqui o cover, porque eu irei continuar no vídeo a seguir, fazer uma apresentação das contas da Fivers. Eu irei fazer a revisão de todas as contas da Fivers de uma única só vez, ok? Muitíssimo obrigado e até uma próxima. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear